Já de volta com Manhã da Piedade, agora eu te convido a tomarmos um cafezinho, né? Claro, você já sabe que eu estou falando do café Riachuelo, né? Se você não conhece, está esperando o quê, então, para conhecer esse café? Os grãos são especiais, são todos rigorosamente selecionados das regiões do sul do estado e também do Cerrado Mineiro. Gente, é um café 100% arábica. O produto é torrado e também moído artesanalmente. Faz toda a diferença no sabor, né? Então, você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, leve, na hora de fazer as compras, leve para casa o café Riachuelo, viu? Leve, então, o verdadeiro gostinho da roça para sua casa, para sua família, para suas visitas. E olha só, é um produto que está no mercado há 57 anos. Isso mesmo, há 57 anos fazendo o café dos mineiros. E você vai encontrar o café Riachuelo moído na hora aqui na capital mineira, na Avenida Paraná, fica na virada do Move ali, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio. Um ponto de referência para você é o Mercado Central, né? Que a maioria conhece, então fica próximo ali ao Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Basta você ligar, liga agora mesmo, que tem uma equipe preparada para lhe atender. 3212-7993, o código de área é o 31, o telefone está aí na telinha. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Agora a gente vai falar de um assunto muito sério, viu? Abandono afetivo dos filhos, né? Que é um tema muito discutido, inclusive, no Brasil. E com frequência as pessoas pensam que essa questão tem a ver só com o ato de não registrar o próprio filho, né? Na verdade, há 5,5 milhões de crianças no Brasil sem o nome do pai nos registros de identidade, segundo levantamentos mais recentes. Mas não é disso que nós estamos falando hoje não, viu, gente? Ter o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento é direito, né, de toda criança. Mas mais do que isso, também é direito dos pequenos, né, desfrutar do carinho, da proteção, segurança, do afeto, claro, né, por meio do convívio familiar. Bom, então vamos falar sobre este tema aqui no programa hoje com uma psicóloga, né, que é a Clara Lins, para a gente entender melhor sobre essa questão do convívio familiar, a importância do afeto aí para essas pessoas, para essas crianças, esses pré-adolescentes também. Clara, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, prazer. Clara, então, às vezes a gente fala que é um assunto tão comentado, mas que muitas pessoas não entendem ainda, né? O que significa isso no contexto familiar? Bom, o termo abandono afetivo, ele vem do campo do direito, né? E ele consiste nessa omissão de cuidados, de afeto, né? Da educação por parte dos responsáveis, né? Geralmente os pais. Mas nós, no campo da psicologia, né? A gente pode ir muito além disso. Por quê? A criança, ela nasce, o bebê, ele nasce no desamparo total. Né? Então, muita fragilidade, né? Exatamente. Ele nasce muito frágil, não consegue fazer nada sozinho, né? E ele vai precisar desses cuidadores primários aí vai começar nos cuidados físicos, né? A higiene, a alimentação, né? São cuidados que a princípio são físicos, né? Mas é justamente através desse cuidado que tudo é passado para o bebê, né? Então, é através do afeto, esses cuidados, eles precisam ser feitos não só de forma mecânica, mas passando afeto. Né? Isso desde o início, então, Clara? Sim. Tem muita gente que fala que desde a barriga da mãe. Tem a ver? Esse é um tema ainda está sendo a se discutir, a se discutir, né? Mas eu acho que para que esse vínculo mãe-bebê, né, o cuidador primário bebê, ele é muito importante de ser construído, e eu acho que esses cuidados na gestação, né, assim, por parte da mãe, eu não vou nem falar da parte do bebê que ainda está dentro da barriga, mas eu acho que o período da gestação é importante, sim, para o preparo psicológico da mãe na construção desse vínculo, que vai ser muito importante aí, principalmente nos primeiros anos de vida da criança. Claro, agora quais situações que a gente pode descrever para quem está em casa que caracterizam, então, esse abandono afetivo de uma criança? Acho que o contexto é muito amplo, né? Logo antes do programa
começar, a gente conversou aqui um pouquinho, que vai muito do caso a caso, né? E até por isso é tão difícil para a área do direito fazer esse discernimento também, discernimento, né? De falar é abandono afetivo ou não é. Mas eu acho que quando ocorre, né? Assim, a falta de convívio, a falta dos cuidados, né? A falta dos cuidados não só físicos, como essa parte do afeto, a companhia, né? Tudo isso é muito importante aí para o desenvolvimento da criança e é parte do direito, né, de todas as crianças também. Bom, e como a gente disse no início ali, não é apenas registrar, né, ter o nome do pai, da mãe, ou muitos pais falam também, eu pago pensão, estou dando assistência, não é por aí não, né, Clara? Com certeza não é por aí, né? Na verdade, é justamente o contrário disso, né? Assim, o que está ali no papel, com certeza não é o que mais vai fazer diferença, né? Tanto que muitas vezes a criança, por exemplo, é criada por uma outra pessoa, né? Que não é o pai e a mãe biológico que registraram. A parte financeira, é claro que também vai fazer parte desses cuidados, Sim. né? Muito desses cuidados físicos que a gente está falando, mas vai muito além, né? Então, o vínculo, o afeto, tudo isso vai ser muito importante para a saúde psíquica da criança desde os primeiros momentos. O que acontece, Clara, na maioria dos casos, talvez que você tenha acesso, né? Por que do abandono afetivo? Também É difícil. Cada caso é um caso. São muitas variáveis, né? Então, no Brasil, querendo ou não, vai passar muito pelo contexto social, né? De pobreza, então fica muito ligado a isso. Também uso de drogas, né? É do caso a caso. Agora, mães, por exemplo, que têm depressão pós-parto, é comum acontecer um abandono afetivo nesse caso? Pode acontecer, né? Talvez a mãe com depressão pós-parto vai ter mais dificuldade de criar esse vínculo inicial com o bebê, né? E isso pode sim resultar no abandono se não for tratado, né? Se essa depressão não for cuidada, se a mãe não for olhada também. Agora, qual que é o papel da família, eu falo dos amigos, das pessoas que estão próximas ali, que às vezes estão percebendo que os pais ou as pessoas que são responsáveis por aquele ser, por aquela criança, por aquele bebê, não estão dando ali a devida atenção, o devido cuidado. O que as pessoas podem fazer para ajudar? Bom, eu acho que o ideal é sempre criar um ambiente propício, né? Então, por exemplo, a questão da mãe em depressão que você disse. Para a mãe poder exercer ali aqueles cuidados iniciais com o bebê, ela precisa que todo o resto do ambiente esteja, né, tranquilo e bem cuidado. Então, ela precisa de alguém, por exemplo, para cuidar da casa, alguém para cuidar da saúde dela, né? Alguém aí para ajudar para que ela consiga se dedicar ao bebê e a esses primeiros cuidados. Tem que ter um apoio, né? Um apoio, isso, porque justamente. não vale deixar toda a culpa e toda a responsabilidade em cima da mãe. Isso, é necessário toda uma estrutura, né? Não só familiar, mas também social, né? Então, por exemplo, as mães precisam ter um lugar onde elas podem deixar o bebê quando elas voltam a trabalhar, né? Tudo isso aí é muito importante, esse apoio, né? Isso mesmo que você está falando, a responsabilidade não é apenas dos pais, né? Mas da família e de toda uma sociedade também, de dar esse apoio que eles precisam para poder exercer esses cuidados iniciais. Eu vejo muitas mães preocupadas, muitas mulheres preocupadas, mesmo grávidas, né? Será que eu vou conseguir dar toda a atenção? Vai ser tudo tão novo, cuidar de mim, de um novo ser, né? De uma nova vida. Nesse momento ali, da gravidez mesmo, que passam muitas coisas pela cabeça de uma mulher, é indicado já procurar um aconselhamento, um atendimento psicológico para, né, para já tentar resolver essas questões que estão ali na cabeça da mulher? Sim, sim. Eu acredito que é sempre válido, né, Síria? Quanto mais preparada a mãe estiver para aquele momento, maiores serão os benefícios, né? E quanto mais ela se sentir tranquila com aquilo e preparada, melhor será a formação desse vínculo inicial, que é super importante para o crescimento do bebê, para a formação psíquica. Agora, às vezes a gente fala, nossa, mas ainda acontece isso, abandono familiar, porque a gente vê tantos casos que a criança é tão desejada, né? Que os pais envolvem de tanto carinho, com tanto amor, mas não é a realidade de toda a população, infelizmente ainda, né, Clara? Não, infelizmente nós ainda, né, no Brasil ainda temos muitos, né, abandonos, não só o abandono familiar, né, por exemplo, um pai que paga a pensão, mas que não convive, por exemplo, mas um abandono total, né, das crianças abrigadas,
que ainda ocorre muito. Agora, Clara, pensando por esse lado da psicologia, talvez aquele pai ou aquela mãe que teve muitos problemas na infância com os pais também, que não receberam esse carinho, e de certa forma não cuidaram disso, isso pode repercutir em um abandono afetivo também com os filhos? Sim. Pode sim, com certeza, né? Sem sombra de dúvida. É isso que a gente está conversando um pouquinho aqui. Esses momentos iniciais de cuidado são super importantes para a formação e para a saúde psíquica do indivíduo. Então, se ele não teve aquilo na infância, né, e não encontrou uma forma durante a vida de elaborar isso, de tratar essa questão, pode ser sim que haja uma repetição no momento em que ele estiver nesse lugar de pai, de mãe, de cuidador, né? Essas questões podem voltar à tona e inviabilizar de alguma forma que isso aconteça. Agora, cada fase da vida também é importante focar em um tipo de diálogo, dar uma atenção direcionada para aquela fase, para aquela etapa, eu acredito. Aí também acredito, mais uma vez, a importância de um profissional, de um psicólogo, para orientar esses pais, que às vezes são pais de primeira viagem também e ficam sem saber o que fazer, o que dizer, né? Sim. Às vezes até para dar essa segurança, né? Assim, porque os pais acabam ficando muito inseguros, né? Então até para falar, não, é isso mesmo, tá funcionando, né? Pode... Mas um abraço, um carinho, uma atenção, que às vezes tudo que a criança quer também é ser ouvida, né? E a gente fala o tempo inteiro dessa questão de tecnologia, de imediatismo, de redes sociais, e às vezes falta isso, né, Clara? Sim. Falta isso no ambiente familiar, na relação aí de pai e filho, de amizades também. Falta esse olho no olho, de sentar para conversar, reunir ali ao redor da mesa para fazer uma refeição, tudo isso é importante, né? Sem dúvidas, né? Muito além, é aquilo que a gente conversou um pouco, muito além desse apoio financeiro, né, das questões físicas, estruturais, o que vai contar, né, é claro que a gente nunca exclui, mas o mais importante, né, para a psicologia, para a psicanálise, no desenvolvimento da criança, vai ser sim essa relação afetuosa com esses primeiros cuidadores. Agora, Clara, como que um abandono afetivo pode marcar a vida de uma criança, a vida de uma pessoa? Sim. Bom, para a psicanálise, o sintoma, né, os sintomas que podem aparecer são muito singulares. Cada um vai fazer aí um tipo de sintoma de acordo com a sua história e com o que aconteceu. Mas eu acho que a gente pode observar todos os tipos, né, de sofrimento psíquico em todas as idades, em todos os momentos da vida, né? Então, sintomas de depressão, de ansiedade, né, de transtornos de aprendizagem, por exemplo, nas crianças, transtornos no sono, pode ir para qualquer aspecto mesmo. Se manifestam de diversas formas, diversas né? formas. Clara, muito obrigada, viu, por ter vindo conversar conosco sobre esse tema que é tão importante aí, né, para a formação das pessoas de uma forma geral. E volte mais vezes. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. É um prazer estar aqui. Bom dia. Que você aí de casa continue conosco, mas antes eu quero convidar você para participar do nosso grupo de WhatsApp, o Grupo do Manhã da Piedade. Todos os dias, né, os conteúdos que são exibidos aqui no programa, né, são adicionados ao nosso grupo. Então, para você fazer parte, para você interagir conosco, é só mandar uma mensagem para o número que aparece na sua telinha, né, que aí um integrante da nossa equipe já vai adicionar você ao grupo, tá? Então, aproveita o intervalo agora, já manda sua mensagem. Vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho, não saia daí.